Cada vez mais eu fico convicto que Michele e Bolsonaro não são mais um casal e que eles vivem um casamento de fachada. Porque Michele, mais uma vez, não saiu em defesa do Bolsonaro, não se pronunciou diante do inquérito que está pegando o marido. Michele já tinha ficado em silêncio quando o Bolsonaro foi indiciado. E depois de ter caído o sigilo do inquérito, Michele não falou nada. Foi a única integrante da família Bolsonaro que não falou nada. Nesse momento que os aliados estão se afastando de Bolsonaro, Michele também se afasta. O único pronunciamento que Michele fez foi um comentário na foto do Nicolas Ferreira para espizinhar o Carlos. Michele afastou o Carlos do Bolsonaro. E sem Carlos, Bolsonaro não é absolutamente nada. Por que que Michele fica em silêncio? Isso é um ponto que nós precisamos entender. É medo? Qual é a sua opinião? Esse casal ainda existe? Ou você concorda comigo que eles vivem um casamento de fachada? Michele quer destruir Bolsonaro? Se você concorda comigo que esse casamento é uma fachada, like no vídeo e se inscreva no canal. Essa história da Michele Bolsonaro tá ficando muito esquisita, na minha opinião. Porque no passado, ela saiu em defesa do Bolsonaro. Ela criticou o Mauro Cid, insinuou que o Cid era um traidor. Mas agora, na hora do vamos ver, quando o Bolsonaro precisa demonstrar apoio porque ele está se enfraquecendo, já que aliados estão se afastando com medo de serem contaminados pela imagem negativa de Bolsonaro agora na campanha municipal, Michele fica em silêncio. Todos os filhos de Bolsonaro, todos os integrantes da família Bolsonaro saíram em defesa do ex-presidente. Desacreditaram a Polícia Federal, falaram que é uma perseguição. Michele não falou nada disso. Ela não quer falar porque eu não quero me comprometer? Tudo bem. Mas ela pode fazer uma postagem de apoio, falando assim, eu confio na justiça, ou eu confio na justiça. Ah, não quer falar que é a justiça do Xandão? Fala, eu confio na justiça de Deus. Confio em qualquer coisa. Mas ela não se pronuncia sobre o Bolsonaro. Por que isso? Isso é estranho. No passado, Michele Bolsonaro acabou criticando o Mauro Cid, logo no início do inquérito das joias. Ela insinuou que o Mauro Cid estava traindo a família Bolsonaro, que Cid poderia ser um mentiroso, coisa do tipo. Ela falou isso. Tanto que, segundo Bela Megali do O Globo, na época, houve até um burburinho do PL, que o pessoal tá falando, Michele, você não está percebendo a gravidade desse caso. Ela deu umas declarações muito esquisitas, na época, com ironias. Ela estava sendo aconselhada pelo maquiador, que é uma coisa muito estranha, ela vai pra cima e pra baixo com o maquiador. Ela passa mais tempo com o maquiador do que com o Bolsonaro. Ela tem mais intimidade com o maquiador do que com o Bolsonaro. Ela defende mais o maquiador do que defende o marido. Aí houve aquela discussão que o maquiador atirou pedras de gelo numa mulher, ela também bateu boca. E depois não falou mais nada. Falaram na época, segundo a Bela Megali do O Globo, eu até fiz um vídeo falando sobre isso naquele período, que Michele estaria com medo de falar qualquer coisa que pudesse melindrar o Tribunal de Contas da União, já que ela tem algum envolvimento nessa história. Não estou falando do inquérito, porque ela não foi indiciada. Mas foi graças a os celulares do Mauro Cid que não foram descobertos os esquemas de rachadinha em Caixa 2 operacionalizados por Michele Bolsonaro. E o Tribunal de Contas da União investigou, apontou a rachadinha, enfim, e ela tem medo disso. Só que não sair em defesa do Bolsonaro por conta de uma fala do posicionamento dela em 2023. O Bolsonaro, nesse momento, todo mundo viu as provas. Tem áudio, tem texto, tem depoimento, tem tudo contra ele. Tudo. Não dá pra ele escapar. Porque, o Mauro Cid, ele só falou, mas ele não mostrou o rastro de... Tem nos celulares dele o histórico de navegação mostrando que ele entrou no site do leilão na hora que estava acontecendo o leilão da joia dele. Então não dá pra ele escapar. A única coisa que o Bolsonaro pode fazer é colocar na jogada a narrativa do perseguido. Só que para essa narrativa dar certo, Bolsonaro precisa ter coro, ele precisa ter eco. Então não basta somente o Bolsonaro falar. O Bolsonaro tem que falar, o Carlos tem que falar, o Flávio tem que falar, o Eduardo tem que falar, o Valdemar Cossena tem que falar, você tem que falar, eu tenho que falar, tem que ter um produtor de conteúdo criando um vídeo, tem que ter repercussão internacional, aliados precisam falar de outros partidos. Quanto menos gente falando, eles ficam gritando sozinhos. E Michele, que é uma figura importante, se silencia nesse momento? Como que ela se silencia agora? Ela enfraquece a corrente em favor do Bolsonaro? Não faz o mínimo sentido Michele não se pronunciar, a não ser que o casal esteja separado, como nós estamos falando há muito tempo, e a Globo enche o saco por conta disso. O casal está separado. Visivelmente não é possível isso. No momento de maior fragilidade, a esposa não sai em defesa do marido. Aquilo que o Julian Lemos falou em 2022, início de 2023, que o casal vivia um casamento de fachada, começa a se confirmar.
Eles só aparecem juntos em eventos do PL. Não tem uma foto, não tem nada. Ela esteve em Belém, depois Bolsonaro foi lá para Belém do Pará, aí depois ela foi pro interior do estado, Michele foi para outro lugar, aí tem uma casquinha de pipoca. Aí o que aconteceu? Eles foram para Santa Catarina, já não estão mais juntos, Bolsonaro fica internado, Michele não vai, passa lá uma hora junto com ele, não passa a noite, Michele se interna, Bolsonaro também não... É uma coisa estranha isso. É uma coisa estranha. Ah, por que você toca sempre nesse assunto? Porque Michele usa o casamento como um ativo político. É um ativo político de Michele. Michele vai disputar o Senado e só se viabilizou politicamente para disputar o Senado em 2026, talvez até a presidência da República, porque ela é esposa do Bolsonaro e ela usa isso a favor dela. Tem uma informação da Mônica Bergamo do Globo, da Folha de São Paulo, que a família Bolsonaro vai disputar em peso o Senado. Michele vai disputar o Senado pelo Distrito Federal. Carlos Bolsonaro, para não competir com o Flávio pelos votos, vai querer disputar o Senado pelo Mato Grosso ou por Santa Catarina. O Eduardo vai disputar o Senado por São Paulo. O Flávio, de novo, vai tentar disputar o Rio de Janeiro. Então eles estão nessa marcha, nesse plano, para todos os Bolsonaros estarem no Senado. Então nós vamos ter 4 Bolsonaros no Senado. Isso é o que eles vão fazer. Mais outros bolsonaristas. É um enorme problema o que vai acontecer no Senado a partir de 2026. Mas é medo dela não conseguir voto? Por isso que ela está em silêncio? Ela já destruiu o Bolsonaro, o que mais ela quer? Ela destruiu o Bolsonaro. Porque Michele foi a responsável pela derrota de Bolsonaro em 2022. Bolsonaro ele fez um péssimo governo no ponto de vista econômico para a população de baixa renda. Na semana do debate da Globo, isso é importante nós frisarmos, na semana do debate da Globo, na terça-feira, estava ocorrendo uma reunião da campanha do Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Michele descobriu que Carlos estava lá e ela o expulsou. Bolsonaro ficou desnorteado depois daquilo. Carlos não foi ao debate da Globo e Bolsonaro foi massacrado pelo Lula no primeiro bloco porque Carlos não estava lá. Para piorar a situação, Michele afastou o Carlos do Bolsonaro. Por isso que o Carlos fez aquele comentário na foto do Nicolas Ferreira. Porque ele estava cutucando Michele. Ah, pô, é legal o cara tirar foto com a sua filha porque ele não faz com a minha. E depois Michele, embaixo, sabendo da polêmica, falou assim, que Deus proteja de toda inveja a sua família. Insinuando que o Carlos estava com inveja. Então o que Michele fez de positivo para Bolsonaro nesses últimos 3 dias? Nada! Ela aumentou uma polêmica na família envolvendo Carlos. E sem Carlos, Bolsonaro não é nada. Não adianta. Quem criou o mito, quem fez Bolsonaro ser presidente foi o Carlos. E Michele tirou. Michele cortou a conexão. Ela destruiu o personagem político que era Bolsonaro. Porque Bolsonaro não é um personagem político autônomo, ele precisa de Carlos o controlando. Agora, ela tem medo pela imagem dela? Ela quer um cuidado? Porque os aliados do Bolsonaro estão com receio. Saiu informação, Ricardo Noblat da Metrópolis. O MDB em São Paulo não sabe como usar agora o Bolsonaro no palanque do Ricardo Nunes. O que vai fazer? Qual que é a estratégia para defender o Bolsonaro? Vão falar que ele foi indiciado, mas ele não foi condenado? Vai vir mais um inquérito do 8 de janeiro. Michele teme que a imagem dela possa ser afetada por isso? Porque o PL vai usar a imagem dela em substituição do Bolsonaro? Então ela não vai falar nada para preservar a imagem? Para ela, a carreira política dela é mais importante do que a situação jurídica do marido? Michele se prioriza mais politicamente do que prioriza Bolsonaro? Então não existe, sinceramente, esse casal não existe mesmo. Acabou. E nós vamos continuar com uma farsa dessa para 2026? Ninguém vai questionar isso? Vão deixar Michele usar esse capital político para 2026? Sendo que, ao que tudo indica, é uma farsa? Conforme o Julian Lemos falou, e está se comprovando isso, por que ela não defende o marido? Ela abandonou Bolsonaro. Ela abandonou. Ela foi, corroeu a família, destruiu, separou Bolsonaro de Carlos e agora, no momento de fragilidade, vira as costas e espera que Bolsonaro seja preso. Porque se ela não faz um apoio público, e ela é uma personagem política, ela é uma figura política importante, decisiva e definitiva para 2026. E como a figura fica em silêncio, não faz sentido.